Oi, maravilhosa, como que você tá? A aula de hoje foi um pedido de vocês que me acompanham para falar mais sobre persona. O que é essa tal de persona, né? Eu super entendo essa dificuldade no começo da carreira. Foi uma coisa que eu demorei assim muito para entender. Persona e funil de vendas. Se você não entende funil de vendas também, já tem um vídeo aqui no canal, tá? Vou deixar o link aqui embaixo. Mas persona também me deixava muito na dúvida, porque eu pensava assim, como assim eu vou escolher meu cliente? Se eu definir que ele é mulher e chegar um homem, eu não vou atender. Eu não entendia direito o conceito, então vou trazer de uma maneira descomplicada que me ajudou a entender lá no começo da minha carreira, tá bom? Então vamos lá. A persona nada mais é do que o cliente ideal, né? Gosto de começar do começo para todo mundo assistir o vídeo já sabendo ali do que se trata. Então persona é o cliente ideal de uma empresa. Tem gente que fala de buyer persona também. Eu não gosto de complicar, tá? Eu vou falar só de persona. Então vamos focar aqui no cliente ideal de uma empresa, seja sua, seja do seu cliente. A gente, como social media, pode definir a persona do nosso cliente. Isso ajuda muito na produção de conteúdo. Não é obrigatório, porque é um serviço que a gente cobra mais, porque realmente dá um trabalhinho. Nem toda social media já sabe fazer, né? Eu demorei acho que 1 ano para começar a oferecer persona para os meus clientes, porque eu não sabia fazer, né? E nem explicar a relevância disso para o meu cliente. Então não é obrigatório, mas é importante saber, principalmente para sua empresa, para você começar a criar conteúdo mais direcionado, tá? Então, o seu cliente ideal, pensa numa pessoa mesmo, tá? Ele tem nome, tem idade, tem preferências, tem coisa que não gosta, tem hobby, tem filho, tem marido, enfim, você vai definir exatamente uma pessoa, você vai descrever uma pessoa. E por que você vai fazer isso? Porque quando você entende qual público você quer atingir, você não precisa ter nenhum cliente, você pode estar abrindo seu Instagram hoje, você consegue definir a sua persona. Porque como eu falei que eu não entendia, a gente escolhe quem a gente quer atender, mas no sentido assim, de objetivos, de problemas que a gente pode resolver daquela pessoa. Então não significa que se eu definir que o meu cliente é uma mulher, como por exemplo, a minha cliente é mulher, eu sempre falo maravilhosa no feminino, não significa que eu não atendo homens, eu tenho clientes homens, tenho alunos homens muito queridos, tenho funcionários homens, então assim, não é uma exclusão, é só um direcionamento. Por que é importante ter esse direcionamento? Porque quando você define, por exemplo, o gênero, você já consegue ter um direcionamento do que é relevante postar naquele perfil. Isso é muito importante também para você saber o que postar nas horas livres, que você não está falando de trabalho. Então, um exemplo aqui do meu perfil. Eu sempre posto que eu fiz as unhas. E aí eu falo, unha de Patricinha. Isso conecta muito, porque a minha cliente também gosta de fazer as unhas, também é vaidosa. Então, eu entendo como conversar com ela, como ter uma rotina ali que vai ser interessante para ela acompanhar. Se o meu cliente fosse homem, né? Aqui estou generalizando, tá, gente? Não quero entrar nessa polêmica de gêneros, etc. Então, estou falando de maneira geral, tá? Então, se fosse para homens, eles não estariam interessados em ver se eu fiz a unha ou não, tá? Então, é muito importante você definir primeiro se é homem ou se é mulher. Você pode dar um nome também, eu acho legal para ficar mais claro aí na sua cabeça. Definir a idade e não é igual público-alvo, tá? Muito importante falar isso. Não é de 20 a 35, não. É uma pessoa. Então, eu não tenho de 20 a 35, eu tenho 28, tá? Então, é uma idade específica. Aí você vai definir essa idade, vai definir se essa pessoa é casada, se ela tem filhos, se ela tem pets, quais hobbies ela gosta, por quê? De novo, o que é relevante mostrar para ela? É relevante você falar que está se mudando para o seu primeiro apartamento, que é o meu caso aqui? Sim, porque a minha seguidora, a minha cliente, também é uma jovem adulta, ela tá nessa fase, então eu acho engraçado quando eu falo, por exemplo, que eu não sei cozinhar, ou então que eu pergunto, sei lá, uma dica de produto de limpeza, enfim. E aí você consegue se conectar, a famosa conexão vem desses pequenos detalhes, vem da pessoa ver que você é gente como a gente, você é como ela, você tem uma vida ali além da profissão de social media, ok? Então, ou outra profissão se for para os seus clientes. Então você vai definir todos esses pontos e a parte essencial que eu quero que você preste muita atenção. Por que você não vai excluir as pessoas que não são exatamente iguais àquele cliente que você definiu? Porque você vai chegar nesse ponto aqui. Você vai definir quais são os desejos e as limitações e os problemas desse cliente. Então, o que ela deseja? Você pode e deve colocar coisas além do profissional. Então, beleza, ela deseja uma agenda lotada, você pode ajudá-la com isso. Ela deseja ter um perfil profissional, beleza, você pode ajudá-la com isso. Mas você também pode colocar desejos
mais pessoais, por exemplo, ela quer ter uma família, ela quer conquistar a própria casa, enfim, objetivos pessoais dela, porque, de novo, isso vai conectar. 99% das vezes, para não falar todas, a persona é muito parecida com a gente, ok? Porque justamente conecta, a gente não conecta com realidades tão distantes, a gente pode se inspirar, mas não conecta com realidades tão distantes, tá? Então, por exemplo, eu tô aqui falando que eu tenho meu escritório, que eu tenho minha rotina de social media, que eu moro aqui no Brasil, enfim, eu posso me inspirar em uma pessoa que tem uma realidade completamente oposta. Sim, mas eu não me conecto tanto. Agora, se eu assisto uma social media que também mora aqui no Brasil, ela tem essa rotina muito parecida, a gente se conecta muito maior, a gente tem muito mais assuntos em comum. Então, o seu cliente, para ele ser seu cliente, o que ele tem que ter em comum com a sua persona, com o cliente ideal que você desenhou? Os mesmos desejos e os mesmos problemas, ok? Não precisa, claro, entrar no detalhe ali, não precisa ser exatamente todos iguais. Mas o seu produto, no fim do dia, ele resolve problemas e ajuda a pessoa a atingir objetivos muito parecidos, né? Então, a sua criação de conteúdo ajuda na falta de tempo, ajuda na falta de ideias, ajuda a ter um perfil profissional, ajuda a pessoa a atingir mais pessoas, a ela ter uma vitrine do trabalho dela, compartilhar o conhecimento dela, enfim. Então, percebe que a solução para esses problemas é o seu trabalho? Então, mesmo que vamos supor, eu defini que a minha persona chama Camila. Mesmo que chegue um cliente que chama Guilherme, que não tem nada a ver com a Camila, ele tem o mesmo problema e você consegue atendê-lo, ok? Então, definir a persona não te limita, muito pelo contrário, ela te liberta, porque você não fica naquela de, ai meu Deus, acho que isso não é relevante postar. Acho que é besteira eu postar um livro que eu tô lendo. Acho que é besteira eu postar a minha unha. Acho que é besteira eu falar a cor do meu batom. Não, você vai saber com clareza, você vai ter clareza de que a Camila, por exemplo, a sua persona, ela sim gosta de ler, ela tem um filho, então se você compartilhar a vida real da maternidade, que tá uma loucura, que você ainda nem conseguiu trocar de roupa, nem tomar banho, ela vai se identificar. Ela vai se identificar quando você falar que é empreendedora e mostrar a sua rotina, ela vai se identificar se você gosta de flores, porque você teve essa clareza, você mapeou que você vai se comunicar com essa pessoa. Então você começa a atrair essas pessoas. Se você não define e começa a mostrar um pouco de tudo, ou pior, não mostra nada, né, fica aquele perfil vazio só falando de trabalho, você não tem nenhum controle sobre quem chega ali no perfil. E isso é muito ruim, porque você não consegue atingir as pessoas certas, as pessoas que vão te contratar. Então é muito importante que você alinhe tudo isso para você ter uma comunicação muito mais clara e ter uma chance muito maior de converter os seus seguidores, as pessoas que te acompanham, em clientes. Porque quando você define, por exemplo, a classe social também é importante, por quê? Por causa do preço do produto. Se eu estou me comunicando para pessoas de alto padrão, por exemplo, da classe A, e o meu produto custa R$10, percebe que não conecta muito, né? Tenho ali uma incongruência. A mesma coisa, o contrário. Eu quero falar para pessoas de poder aquisitivo mais baixo, de classes sociais mais baixas. Ok, excelente. Só que o meu produto custa R$1.000. R$1.000 é o salário mínimo, né? Mais ou menos arredondando. Então, assim, não conecta, ok? Então, você tem que definir com quem você quer falar para você alinhar todo o restante da empresa. Por isso que é o primeiro passo que a gente faz aqui quando o cliente contrata. Então, ele nos contrata, a gente faz o briefing, manda o briefing para ele responder ali umas perguntinhas sobre ele, sobre a própria empresa, e aí a gente constrói a persona, porque é isso que vai dar o direcionamento de todo o resto da comunicação e até às vezes precisa revisar a questão de produto, questão de preço, porque não está alinhado com o cliente que ele deseja atingir, com o cliente que vai realmente comprar o produto ou o serviço dele, tá? Então deu para entender como que é a persona? Quis trazer essa clareza para você não se prender muito em detalhes, não quis trazer um modelo para você ficar preenchendo, não. Faz uma coisa livre, constrói ali, pode ser no Canva, pode ser no Google Docs, pode ser à mão, né? Sempre no caderno também ajuda a fixar melhor. Pode ser para quem é mais visual, pode ser um mapa mental, pode colocar um mood board com imagens, enfim, eu gosto de colocar as informações e também colocar fotos. Me ajuda a consultar depois com mais clareza. Para os clientes também, o arquivo deles vai com bastante imagem para eles poderem consultar e tomar as decisões de acordo com o cliente ideal para a empresa deles, tá bom?
Me fala se ficou claro, se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Vou deixar também o link do vídeo de funil de vendas, ok? E se você tiver algum pedido especial para o próximo vídeo, é só me falar. Um beijo maravilhosa, até o próximo vídeo.